Então, vamos falar hoje de Humaniza SUS. Então, para iniciar o Humaniza SUS, vou falar um pouquinho de SUS, para a gente poder estar relembrando os conceitos. Então, o SUS, a saúde, é um direito de todos, dever do Estado, e essa é uma conquista do povo brasileiro. Toda conquista, entretanto, resultado e início de um outro processo. Então, em 1988, foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde. E com ele afirmamos universalidade, integralidade e equidade da atenção, que são os princípios do SUS. Com ele também apontamos para uma concepção de saúde que não se reduz à ausência de doença, mas sim a uma vida com qualidade. E quais são os desafios do SUS? Especialmente aqui no Brasil, que a gente tem muita desigualdade socioeconômica, então permanecem muitos desafios na saúde. Como o quê? Como ampliação desse acesso de qualidade aos serviços, ampliação do acesso aos bens de saúde e ampliação do processo de corresponsabilização entre os trabalhadores, entre os gestores e entre os usuários nesses processos de gerir e de cuidar. Enquanto desafios, a gente tem ainda a desvalorização dos trabalhadores da área de saúde, que a gente é um tema muito abordado, inclusive hoje em dia, mesmo com o passar do tempo, a desvalorização ela ainda é grande. A precarização das relações de trabalho, mesmo com os avanços todos, o trabalho ainda tem uma relação muito precária, e baixo investimento em processos de educação permanente em saúde desses trabalhadores. Temos também pouca participação da gestão no serviço e o vínculo que ele é muito frágil com os usuários. Então, avaliação. Um dos aspectos que mais tem chamado a atenção é o despreparo dos profissionais e outros trabalhadores também para lidar com essa dimensão subjetiva que toda prática de saúde ela supõe. Então, assim, ligado a esse aspecto, um outro aspecto que destaca também é a presença de modelos de gestão que são centralizados e são verticais, desapropriando, então, o trabalhador de seu próprio processo de trabalho. Então, quando eu falo em humanização, então a humanização, ela seria a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, que são os usuários, os trabalhadores e os gestores. Os valores que norteiam, então, essa política são a autonomia, o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e também a participação coletiva nesse processo de gestão. Então, o Ministério da Saúde, ele entende que tem a responsabilidade de ampliar o debate, promover o envolvimento de outros segmentos e, principalmente, de tornar a humanização um movimento capaz de fortalecer o SUS como política de saúde. Em relação aos avanços e desafios do SUS. O SUS, então, ele é uma política pública de saúde, e o que ele visa? Ele visa a integralidade, a universalidade, a busca da equidade e a incorporação de novas tecnologias, saberes e práticas. A gente fala muito, então, dos princípios dele, integralidade, universalidade, equidade, e entre os avanços e conquistas, a gente pode facilmente destacar que o SUS, a gente tem um SUS que ele dá certo. Essa rede de atenção pública de saúde está presente em todo o território nacional, todos os estados e todos os municípios. Muitos serviços de saúde eles têm experimentado em todo esse território algumas inovações na organização, oferta de práticas de saúde, permitindo dessa forma uma articulação das ações de promoção, de prevenção e com ações também de cura e ações de reabilitação. O SUS ele vem reorganizando a rede de atenção básica, produzindo impacto na qualidade de vida do brasileiro. O SUS ele propicia a produção de cidadania, envolvendo e corresponsabilizando a sociedade na condução da política de saúde, criando um sistema de gestão colegiada, uma forte presença e atuação de conferências e atuação de conselhos de saúde. O SUS ele constrói novos arranjos e instrumentos de gestão que ampliaram a capacidade de gestão e também a capacidade de corresponsabilização, servindo inclusive de referência para a organização
de outras políticas públicas do Brasil. O SUS ainda vem se fortalecendo, ele fortalece o processo de descentralização, ampliando o quê? A presença, ampliando a autonomia e ampliando a responsabilização sanitária de municípios na organização das redes de atenção à saúde. Então, tem havido uma ampliação da articulação também regional, e isso faz o quê? Isso faz com que melhore a oferta de recursos assistenciais e melhore ainda a relação custo-efetividade, ampliando, então, o acesso da população ao conjunto de todos os serviços de saúde. Então, quando eu falo da humanização como uma política transversal na rede SUS, então a humanização ela é vista não como um programa, mas ela é vista como uma política pública que atravessa e transversaliza as diferentes ações e as diferentes instâncias gestoras do SUS. Isso implica em quê? Em traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e diferentes sujeitos da rede de saúde. Implica também em orientar as práticas de atenção e as práticas de gestão do SUS, a partir de quê? Da experiência concreta do trabalhador e a experiência do usuário, né? Construindo, então, um sentido positivo da humanização, desidealizando o quê? O homem. Então, pensar o humano no plano comum da experiência de um homem qualquer. Então, quando eu falo ainda da humanização como política transversal, então eu falo em construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e de produção de sujeitos. Oferecer ainda um eixo articulador das práticas em saúde, destacando, então, o aspecto subjetivo nelas presente. E ainda contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a rede do SUS, incluindo o quê? Incluindo os gestores, os trabalhadores de saúde e também os usuários. Então, quando eu falo em Humaniza SUS, como que a gente entende Humaniza SUS? A gente entende como uma valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Quem são esses sujeitos? Sempre, né? Os usuários, os trabalhadores e os gestores. Então, valorização de todas as classes. O fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos e dos coletivos, né? A gente reforça muito que a população ela tem uma autonomia grande em relação ao SUS também. O aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e na produção de sujeitos. O estabelecimento também de vínculos solidários de participação coletiva no processo da gestão. Então, mesmo na gestão do SUS, a gente conta com a participação popular, que ela tem que ser efetiva, né? Presente e efetiva. A gente tem também o mapeamento e a interação com as demandas sociais, as demandas coletivas e as demandas subjetivas de saúde. Então, quando eu falo em Humaniza SUS, a gente fala muito da defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção, sem distinção, né? Sem nenhum preconceito, distinção de idade, de raça, de cor, de origem, né? Muito falado hoje em dia, inclusive, a questão do gênero, da orientação sexual. Então, é um SUS para todos. E também a mudança nos modelos de atenção e gestão, em sua indissociabilidade, tendo então como foco as necessidades dos cidadãos, produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando dessa forma os trabalhadores e valorizando as relações sociais no trabalho. Então, a gente tem também uma proposta de um trabalho coletivo, né, para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo. A gente fala proposta, né, porque para a gente conseguir alcançar esses objetivos todos, ainda tem um caminho longo a ser seguido, né? Tem a questão do Humaniza SUS, o projeto implementado, mas na prática ainda falta, né, alguns pormenores para a gente conseguir atingir essa eficiência. Temos também a questão do compromisso, né, com a articulação dos processos de formação, com os serviços e com as práticas de saúde. Então, a gente tem que articular, né, esses processos. Formação, com o processo de prática, né, que a gente sabe que tem uma ponte, né, ou deveria ter entre eles, então tem que ser muito bem interligado. E ainda uma luta por um SUS mais humano,
porque é construído com a participação de todos e comprometido com a qualidade de seus serviços e a saúde integral para todos e para qualquer um. Então, quando a gente fala de humanização, né, mais do que nunca, né, a gente luta por um SUS mais humano, e como tem a participação, né, de gestão, trabalhador e população, né, subentende-se que todos estão para um bem comum. Então, vamos falar das orientações gerais, né, da Política Nacional de Humanização. Então, a gente tem a valorização da dimensão subjetiva e a valorização também da dimensão coletiva em todas as práticas de atenção e práticas de gestão no SUS. Então, isso fortalece o compromisso com os direitos de cidadania. Então, destaca-se principalmente as necessidades específicas, né? Necessidades de gênero, étnico-racial, orientação e ou expressão sexual e segmentos específicos. Então, quais são esses segmentos, né? A população negra, a população do campo, a população extrativista, os povos indígenas, os quilombolas, os ciganos, os ribeirinhos, os assentados, a população em situação de rua, né? Entre outras. Lembrando que todos os segmentos da população, eles têm que ser atendidos. Claro que nós temos características diferentes, né, em termos de acessibilidade, em termos de pessoal, em termos de estrutura, mas essa população ela não pode deixar de ser atendida, porque ela tem o mesmo direito das outras populações. Então, cabe ao SUS formular estratégias e adquirir recursos para conseguir atingir toda a população de uma forma geral e uma forma equivalente. A gente tem também o fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando o quê? A transversalidade e a grupalidade. E também o apoio à construção de redes cooperativas, redes solidárias e redes comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos. Então, a gente tem ainda a construção da autonomia e a construção do protagonismo dos sujeitos e os coletivos, que são implicadores todos na rede do SUS. Qual a responsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção? Então, os sujeitos eles participam da construção e, consequentemente, são corresponsáveis em todos os processos, da atenção à gestão. A gente tem o fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS. Então, o controle social ele tem que ser bem participativo, igual eu falei, participação popular ela entra em todas as instâncias, tá? E a gente tem ainda o compromisso com a democratização das relações de trabalho e o compromisso com a valorização dos trabalhadores de saúde, estimulando o processo de educação permanente em saúde, né? Então, essa questão do compromisso e da valorização a gente tem um trabalho constante em relação a isso, porque tem que ser constantemente, né? A gente tem que fazer uma renovação. Quando a gente fala de educação permanente, né? Educação permanente, como eu disse na aula anterior, é um processo, né, que ele vai constantemente sendo trabalhado com essa população, com esses profissionais de saúde. A gente tem também a valorização da ambiência, com a organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores. Então, quando a gente fala espaço acolhedor, né, o paciente ele chega numa unidade básica de saúde. Então, essa unidade ela tem que estar sempre organizada, ela tem que estar limpa, ela tem que estar bem sinalizada, né? Quando o usuário ele adentra a unidade, ele tem que se sentir o mais confortável possível. Quando a gente fala espaço saudável, também um espaço arejado, um espaço limpo, né, um espaço isento de múltiplas informações, né, aquela poluição sonora, poluição visual. Então, quanto mais a gente puder manter esse ambiente organizado e adequado ao atendimento, a gente vê como saudável e acolhedor para a população. Então, quando eu falo da estrutura da Política Nacional de Humanização, então, a estrutura, a gente se estrutura a política a partir dos princípios, do método, das diretrizes e dos dispositivos. Então, quando eu falo de princípio, o que seriam os princípios da Política Nacional de Humanização? Então, por princípio, a gente entende o quê? É o que causa ou força a ação, o que dispara um determinado movimento, né, no plano de políticas públicas. Então, a Política Nacional de Humanização
como movimento de mudança dos modelos de atenção e gestão, ela tem 3 princípios a partir dos quais, né, se desdobra enquanto política pública de saúde. Então, o primeiro princípio seria qual? Seria a transversalidade. Então, o que seria transversalidade? Então, a gente tem aumento do grau de comunicação intra e intergrupos, né? Então, quando eu falo intra, dentro do mesmo grupo, uma comunicação mais efetiva, e entre grupos distintos, né? Também uma comunicação de uma forma efetiva. A gente tem também a transformação dos modos de relação e a transformação da comunicação entre os sujeitos implicados nos processos de produção de saúde. E com isso a gente faz o quê? A gente produz como efeito a desestabilização das fronteiras dos saberes, dos territórios de poder e dos modos instituídos na constituição das relações de trabalho. Então, quando eu falo essa mudança de relação e mudança de comunicação, então o que eu quero fazer? Melhorar também a efetivação. Então, de um território ao outro, né, de uma população a outra, a gente construir uma relação de trabalho mais próxima e mais efetiva. Então, independente de onde estiver, a relação de trabalho ela é uma relação adequada e a forma de trabalho é uma forma, digamos, não parecida, mas é uma forma contínua, né? Eu só posso trabalhar numa unidade ou na outra, que o trabalho ele é o mesmo e é feito na mesma qualidade. Outro princípio seria o que, então? A indissociabilidade entre atenção e entre gestão. Então, eu tenho alteração dos modos de cuidar, inseparável da alteração dos modos de gerir e se apropriar do trabalho. Então, quando eu vou fazer gestão e quando eu vou fazer o próprio cuidado, esse modo, um modo para o outro, ele tem que ser bem associado, né? Então, tanto o cuidar quanto a gestão, tem o mesmo cuidado, a gente tem que ter a mesma preocupação, né? Então, a gente tem que manter uma qualidade aí nesses dois modos. A gente tem também a inseparabilidade entre clínica e entre política, entre produção de saúde e produção de sujeito. Então, quando eu falo parte clínica e a parte política, a gente tem que andar como uma coisa só, né? A política ela não tem que interferir na parte clínica do paciente, é uma coisa que anda junta. E eu tenho ainda a integralidade do cuidado e a integração dos processos de trabalho. Então, cuidado integral para toda a população e os processos de trabalho integrados, né? Então, o paciente está na unidade, ele tem um atendimento específico na unidade, mas precisa de outros serviços. Então, outros serviços que ele precisa, vamos supor, numa outra rede, a rede tem que ser integrada à minha. Então, eu falo muito de questão de referência e contra-referência. Né? Então, eu tenho o meu paciente, eu posso fazer uma referência para uma outra unidade, para um outro processo de cuidado, e ele é atendido na outra unidade, e como contra-referência, eles me dão um retorno a respeito desse paciente. Então, quando eu falo integralidade, o atendimento a esse paciente ele tem que ser integral. Então, mesmo que dentro de um serviço específico, a gente não tenha a especialidade que ele precisa, ou como fazer o procedimento que ele necessita, mas a gente tem uma rede integrada. Eu faço um encaminhamento dessa pessoa, né? Eu faço um encaminhamento, eu referencio ela sempre para uma outra unidade. Então, a atenção ela fica integral. Então, mesmo que não tenha ali, a gente integra uma outra unidade que é capaz de prover o atendimento que ele necessita, e com isso a gente consegue essa integralidade no cuidado. Eu tenho ainda, então, outro princípio, que seria o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e dos coletivos. O trabalhar implica na produção de si e na produção do mundo, das diferentes realidades sociais. Então, ou seja, quais são essas diferentes realidades? São realidades econômicas, são realidades políticas, realidades institucionais e realidades culturais. Então, quando eu falo de manter corresponsabilidade e autonomia, a gente não tenta mudar a população, né? Então, se ele tem características específicas, quer seja em qualquer dessas áreas a saber, então a gente tem que valorizar, né, o conhecimento desse paciente, né, dessa população específica, né, e com isso a gente valoriza e mantém. Então, as mudanças na gestão e na atenção, elas ganham maior efetividade quando elas são produzidas pela afirmação da autonomia dos sujeitos envolvidos, que contratam entre si responsabilidades compartilhadas nos processos, tanto de gerir quanto de cuidar. Tá? Então, essas mudanças, elas ganham efetividade quando elas são
quando a gente consegue envolver as classes entre si, né? Então, as responsabilidades passam a ser de todas, né? Então, a gente compartilha. Quando a gente fala em gestão, quando a gente fala em cuidado, então, quando a gente compartilha essas responsabilidades, né, com todos tendo esse acesso, então, a gente tem uma produtividade melhor, tanto produtividade quanto uma efetividade. Então, a gente vai falar um pouquinho do método da Política Nacional de Humanização. Então, o que é um método? Né? Método é a condução de um processo, ou seu modo de caminhar. Então, a Política Nacional de Humanização, ela caminha em qual sentido? Né? No sentido da inclusão. Então, ela faz um processo de quê? De produção de saúde, né? Produção de saúde, e são diferentes agentes que são implicados nesses processos. Então, a gente fala de um método de tríplice inclusão, né? Então, são inclusão de quê? De diferentes sujeitos. Então, mais uma vez, quais são esses sujeitos que são inseridos nesse processo? São os gestores, os trabalhadores e os usuários, né? Lembrando que os usuários estão sempre presentes, né? Que são parte super importante no processo. Então, esses sujeitos, né, são inclusos no sentido de produção de autonomia, protagonismo e corresponsabilidade. Então, eu tenho também a inclusão dos analisadores sociais, né? O que eles fazem? Fazem análise coletiva de conflitos, né? Que é entendida como potencialização de força crítica das crises que puderem existir. Então, ainda enquanto método, a gente tem a inclusão do coletivo, seja como movimento social organizado, seja como experiência singular sensível, dos trabalhadores de saúde, quando em trabalho grupal, né? Então, a gente tem o fomento de redes. Então, quando eu falo das diretrizes da Política Nacional de Humanização, então, o que seriam as diretrizes? São orientações gerais de determinada política. Então, no caso da humanização, as diretrizes, elas expressam o método de cada inclusão. Então, eu falo de clínica ampliada, né? Então, a gente tem a clínica que atende o paciente. Quando eu falo da ampliação dessa clínica, é para a gente poder associar, né? Como eu disse, a questão de referências e contra-referências. Então, eu vou ampliar o atendimento daquele paciente. Então, se eu não tenho determinado serviço numa unidade, eu posso referenciar para outra. Então, eu amplio, né, essa logística de clínicas e ele consegue ser atendido em todas as esferas que ele necessitar. Cogestão, né, que a gente fala de gestão participativa. Muito importante o acolhimento, né? Quando eu falo em acolhimento, eu falo em todos os sentidos de atendimento do paciente. Então, desde a entrada a uma unidade até a saída dele, né? Pode ser porteiro, pode ser o auxiliar de serviços gerais, pode ser o recepcionista. O acolhimento é essa receptividade que a gente tem. Então, o paciente adentrou numa unidade, ele fica às vezes perdido, né? Não sabe aonde ele deve procurar, onde ele deve recorrer, ou a quem. E o acolhimento ele se inicia desde a entrada do paciente à unidade de saúde. A gente tem também a valorização do trabalho e do trabalhador. Então, o trabalho prestado de qualidade, né, ele tem que ser valorizado, e o trabalhador mais ainda, né? Um trabalhador não valorizado, ele tende o quê? A ter uma queda de produtividade. Então, se a gente não fizer a valorização do trabalho e desse trabalhador, a produção do trabalho, a efetividade desse trabalho, ela fica também o quê? Comprometida. Eu tenho ainda a defesa dos direitos do usuário, né? Os usuários, eles têm vários direitos, assim como deveres, e os trabalhadores também. Então, mesmo eu sendo, vamos supor, eu não sou usuária, mas eu sou trabalhadora, eu tenho que defender o direito do usuário o tempo todo, né? Ele tem o direito ao atendimento, ele tem o direito à integralidade do cuidado, então eu tenho que defender e eu tenho que prover a ele esse direito que é dele. Eu tenho ainda então, o fomento das grupalidades, coletivos e rede, né? Então, a gente tem os atendimentos em grupo, atendimentos coletivos, as redes também de atendimento, né? Então, são todas associadas. E eu tenho uma construção, né, do quê? De uma memória do SUS que dá certo. Lembrando que o SUS é a maior rede que a gente tem de saúde no mundo, né? E ela é interligada. Enquanto a gente fala de humanização, é para a gente conseguir construir um SUS melhor, né, mais próximo do usuário, e que tenha realmente uma valorização, tanto de trabalho quanto de trabalhador, e que provê melhorias no cuidado, né, melhorias no acolhimento e melhoria da participação dessa população para com esse processo.
E quando eu falo de dispositivos, né? Quais seriam os dispositivos? Primeiramente, dispositivo seria a atualização das diretrizes de uma política em arranjos de processos de trabalho. Então, na Política Nacional de Humanização, a gente tem vários dispositivos que funcionam nas práticas de produção da saúde. Então, essas práticas envolvem o quê? Envolvem coletivos e visam promover mudanças nos modelos de atenção e nos modelos de gestão. Então, a gente tem grupo de trabalho de humanização, a gente tem câmara técnica de humanização, a gente tem o colegiado gestor, a gente tem o contrato da gestão, a gente tem ainda sistemas de escuta qualificada para os usuários e os trabalhadores de saúde. Né? Então, seria o quê? Uma gerência de porta aberta. As ouvidorias, os grupos focais e pesquisas de satisfação. Tá? Isso aí tem que ser, ele é amplamente divulgado, né, e amplamente utilizado. Então, qualquer problema que a gente tenha, né, tanto o usuário quanto o trabalhador, eu posso acionar o tempo todo. A gerência das unidades, a gente chama de gerência de porta aberta, porque ela está de portas abertas realmente para poder estar atendendo as demandas específicas. Ouvidoria, inclusive em hospital, muito comum, a gente tem o acesso à ouvidoria, né? Você pode fazer críticas, você pode fazer queixas, assim como pode fazer elogios também. Quando a gente fala de ouvidoria, não é só a parte negativa, né? Eu posso também estar passando uma demanda positiva de trabalho, né? Que a gente tenha observado, que a gente tenha acompanhado para a ouvidoria. A pesquisa de satisfação também, muito importante. A gente vai saber se o cliente está satisfeito ou não, e a partir da satisfação ou insatisfação, a gente pode aprimorar o atendimento numa unidade específica. Né? Então, se ele está satisfeito, né, a gente pega essa parte que está positiva e a gente vai fazer uma aprimoração constante. Está insatisfeito? Então, qual que é a parte, né, insatisfatória? Tem como a gente mudar? Tem como a gente melhorar? Então, a gente pega essa pesquisa também e vai o quê? Aprimorar o atendimento nessa unidade. Outra coisa importante, a visita aberta e direito ao acompanhante. Foi um ganho muito grande, né? Até há pouco tempo atrás, alguns anos, né? Igual a gestante, ela não tinha direito ao acompanhante no momento do trabalho de parto, do parto especificamente, né? Então, o paciente tem direito ao acompanhante. E isso traz o quê? Isso é um princípio muito importante da humanização. Então, traz a questão da segurança, a questão do conforto, né? A companhia do ente próximo. Quando a gente fala de visita aberta também, essa visita ela não tem que ser necessariamente um parente de primeiro grau. Então, tem pacientes que são institucionalizados, alguns já não têm mais família. Então, quando a gente faz uma abertura de visita para esse paciente, eu posso, às vezes, ter um vizinho, um colega, um companheiro que vai fazer essa visita e pode também estar acompanhando. Quando a gente fala de acompanhante, é uma coisa muito importante. O acompanhante, quem escolhe o acompanhante é o próprio paciente. Tem algumas ressalvas, né, claro, quando a gente fala em neonatos, né, em maternidade não, em pediatria, então, preferencialmente, né, os parentes de primeiro grau da criança. Mas em casos de adultos, quem escolhe o acompanhante é o próprio paciente. A gente tem um programa de formação em saúde do trabalhador e uma comunidade ampliada de pesquisa, né, também muito importante. Equipe transdisciplinar de referência e de apoio matricial, né? Igual eu disse, quando eu falo transdisciplinar, a gente tem então uma equipe, não é nem multi, é trans, né? Então, a equipe de referência. Então, as demandas que eu tenho do paciente específico, né? Eu vou estar passando como referência, eu tenho as unidades de apoio também. Então, a gente conta com toda essa rede para fazer o quê? Uma integralidade no cuidado. O acolhimento com classificação de risco, né? Então, foi, inclusive, instituído, né, o modelo proposto por Manchester, né, que é a classificação de risco. Então, o paciente com maior risco de morte é aquele que é atendido primeiro. Então, em relação à classificação de risco, tem um protocolo, né, tem um livro que o pessoal geralmente segue, e que, de acordo com a queixa que o paciente tem na unidade, ele vai ser atendido primeiro ou por último. A gente tem, inclusive, muitas queixas a respeito do acolhimento com classificação de risco, mas a gente pensa em o quê? É no risco de morte, né? Às vezes o paciente que está lá, às vezes com uma dor moderada, uma dor leve, ele não entende, porque ele passa muitas vezes horas numa unidade, né, sem ser atendido. E o que acontece? Então, eu cheguei com um paciente, vamos supor, grave, lá com uma hipoglicemia, né? Tá inconsciente, desacordado. Ele tem que ser prontamente atendido porque ele tem um risco de morte. Então, o paciente que está ali com a pulseirinha verde, né, que é um dos menores riscos, que é sem risco de vida,
Cada paciente com uma gravidade maior que chegar, ele vai passar na frente. Mas pensa que antes, quando não era dessa forma, então a gente tem lá 10 pessoas a serem atendidas na unidade de saúde. Aí dentro dessas 10 pessoas, eu tenho lá, vamos supor, uma amigdalite, uma virose, uma infecção urinária. Aí chega um paciente com dor precordial, lá é o quinto da fila. Então, ele ia ser atendido o quê? Em quinto lugar. Então, o que que acontecia muitas vezes nesses momentos, né? A gente tinha muitas PCRs, inclusive, nas, na recepção das unidades. O paciente chegou, não era a vez dele ser atendido, né? Ninguém conversou com ele, não perguntaram o que ele estava sentindo. Então, o risco dele ter uma intercorrência grave aguardando atendimento é muito grande. Então, por isso que o paciente chega na unidade, prontamente ele é atendido no acolhimento para saber o que, que se trata a queixa desse paciente, para ele ser avaliado conforme a gravidade, né? Os casos mais graves, eles têm que ser passados na frente, e os de menor gravidade ficam por último. Lembrando que todos têm direito ao atendimento, né? Todos serão atendidos, mas a ordem de priorização desse atendimento, ele vai ser de acordo com essa classificação. Inclusive, quem faz esse acolhimento, né, com classificação de risco, é o enfermeiro da unidade, tanto na área hospitalar, quanto na área de saúde de atenção primária. O enfermeiro, ele faz o acolhimento, lembrando que algumas unidades têm horário para acolhimento, de acordo com as, com as divisões, né, de território. Mas lembrando que todo paciente, ele é acolhido, mas a classificação, né, eles fazem num momento específico, mas todos que chegarem lá após esse momento, eles têm que ser acolhidos e têm que ser classificados. Porque se você atende um paciente, vamos supor, fora do momento de classificação de risco da unidade X de saúde, e ele não está bem, então você atende e manda esse paciente procurar uma outra unidade devido ao horário. Então, se ele tem uma intercorrência, né, se ele tem um mal súbito aí, nesse momento de transferência de uma unidade para outra, você é corresponsável. Então, você acolheu esse paciente, né, não procurou saber exatamente, né, qual era a queixa, qual era a demanda, e liberou, então você também é responsável, né, pela saúde desse indivíduo. A gente tem também o projeto terapêutico singular, né, e o projeto de saúde coletiva, né, são projetos que a gente tem, que são instituídos, e um projeto Memória do SUS que dá certo. Também é um projeto que o pessoal trabalha para poder explicar, né, as medidas que foram instituídas, os resultados dessas medidas, né, que a gente só reforçar o quanto que o SUS era importante e o quanto que eles têm funcionado, né, enquanto rede de saúde básica. Quando a gente fala como tem funcionado, como é assim grande, né? Dá a impressão, mas tem falhas, tem lacunas, tem muitas brechas, tem. Mas o sistema ele é gigantesco, a população acolhida é uma população muito grande, né? Então, assim, ajustes sempre são necessários. Né? A gente tem uma deficiência quando a gente fala a questão de exames assim mais de alto custo, né? Exames específicos, mas é porque a fila de espera é uma fila gigantesca. Então, tem algumas especialidades que têm uma precariedade maior em relação ao atendimento. Mas essa questão inicial, né, do acolhimento, da referenciação, né, de tentar resolver essa demanda que os pacientes têm, elas são bem instituídas. A gente tem realmente um atraso, dependendo da necessidade do paciente, mas é uma coisa mais macro, né? A gente não consegue resolver isso nas unidades menores. Aqui a gente tem as referências.